Okay, guys, so let's go for our review. Vamos fazer nossa revisão, ok? Os aspectos linguísticos que vocês viram no primeiro bimestre foram verbos com o uso do infinitivo para razões, o passado contínuo e o passado simples, né? A escolha aí de usar os dois, right? Future with present simple, uso do presente simples com sentido de futuro. Modal for deductions, verbos modais aí para deduções, como must, can't, may ou might. And past simple ou present perfect, que também é passado, present perfect, ok? Então, vamos lá. Verbos no infinitivo para razões, right? Então, olha só. O verbo no infinitivo é a partícula to mais a forma base do verbo. Então, quando eu falo assim, to stud, o verbo está no infinitivo. To play, estudar, jogar. To say, dizer. To jump, pular. To visit, visitar. To buy, comprar. Essa é a forma no infinitivo, é a partícula to e o verbo na forma base dele, ok? Então, por exemplo, I decide to study English this year. Eu decidi estudar inglês este ano. Aqui eu tenho o uso do infinitivo. Se for na negativa, I decide not to study chemistry this year. Eu decidi não estudar química este ano. Então, eu posso usar na negativa ou na afirmativa. Então, como o tópico já diz, o verbo no infinitivo para razões, eu vou usar a forma do infinitivo para justificar alguma coisa. Então, por exemplo, she went to the store to buy a new shoes. Ela foi, nós já vimos o passado do verbo ir, é went. Ela foi à loja para comprar, não é isso? Para comprar um sapato novo, né? Sapatos novos. A new shoes. Um outro exemplo aqui. I just called to say I love you. Uma música, né? Muito conhecida e antiga, talvez você não conheça. Eu liguei apenas para dizer que amo você. I just called to say I love you. Então, eu tenho aqui o verbo no infinitivo para uma razão. Eu liguei para o quê? Para dizer que amo você. Ok, pessoal? Então, isso é bem simples, esse tópico aqui. Espero que vocês não tenham dúvida. Próximo, passado contínuo ou passado simples. Aí eu tenho aqui a forma base do passado contínuo. Sujeito, o verbo to be, was ou were no passado, o verbo principal terminado em ing, né, que tem uma regrinha que nós vamos ver aqui, e o complemento, tá? Então, por exemplo, Paulo was playing video games. Paulo estava jogando videogame. Joanna and Julia were talking on the phone. Joana e Júlia estavam conversando ao telefone. I was studying English online. Eu estava estudando inglês online. We were cleaning the house. Nós estávamos limpando a casa. He was driving the car. Ele estava dirigindo o carro. They were eating lunch. Eles estavam almoçando. Então, aqui eu tenho o verbo to be e o verbo principal terminado com ing. Só que tem regras para acrescentar o ing. Vamos ver as regras rapidinho, tá? Olha só, regras para acrescentar o ing. Primeira regra. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante e a última sílaba seja a sílaba forte, nós dobramos a última consoante e acrescentamos o ing. Exemplo, began, beginning, ok? Dobrou porque a sílaba forte é a última. Se por acaso a primeira for a sílaba forte, então não dobre a última consoante, ou seja, não repita. No caso, open, fica opening, sem repetir o N. Visit, visiting, sem repetir o T, ok? Porque termina consoante, vogal, consoante, porém a primeira sílaba é a sílaba forte e não a última, alright? Segunda regrinha, algumas palavras são monossílabas e que seguem a terminação consoante, vogal, consoante. Nesse caso, você também irá repetir a última consoante, como é o caso de run, correr, running, correndo, stop, stopping, parando. Dobrou aqui, repetiu a última consoante, ok? Consoante, vogal, consoante e é um monossílabo. A gente sabe se é monossílabo em inglês pelo som da palavra, ok? É uma sílaba só, run.
E não é como no português que nós dividimos em sílabas. Aqui é pela pronúncia, alright? Ok. Verbos terminados em I. Nós substituímos o I, a letra E, né, por ING. Então, ride, riding, dance, dancing, write, writing. Então, aqui eu tenho andar a ou de, então andar a cavalo, ou andar de moto, de bicicleta, ride. Então, no presente contínuo fica riding, e dançando e escrevendo. E a última regra, verbos terminados em I, você vai substituir o I por YING. Exemplo de lie, lying, die, dying e tie, tying. Ok? Então, seguindo a regrinha, olha só. O passado contínuo fica assim. Passado do verbo to be, was ou were. No caso aqui é was, porque é a primeira pessoa. I was. I was riding a bike. Eu estava andando de bicicleta. She was dancing. Ela estava dançando. Paulo e Carlos were playing. Paulo e Carlos estavam jogando. Ok? Então, aqui nós vimos as regrinhas do ING para formar o passado contínuo aí, tá? Que é o que nós estamos falando. E o passado simples? Primeira coisa, vocês precisam observar se ele é regular ou irregular. Regular, o nome já diz, ele tem regras, tá? E o irregular não tem regras, no rules. Quais são as regras para o verbo regular? Primeiro, acrescenta ed. A maioria dos verbos você irá acrescentar ed. Ou simplesmente o d, se ele já vier terminado em e. E ied, nós vamos ver quando se coloca o ied. Ok? Então, olha só. O ed, work, worked. A maioria dos verbos só coloca ed. Quando ele vier terminado em E, como é o caso de dance, danced, você acrescenta o D. E se ele vier terminado em Y, precedido de uma consoante, tá? Tem que ser consoante antes do Y, aí você deve substituir o Y por I e acrescentar o ED. Então, stud, studied. Stud, studied. Ok? O passado de estudar. Se ele vier precedido de uma vogal, você mantenha o Y, como é o caso de play. Play, played. Vai cair na primeira regra, que é só acrescentar o ED, alright? E verbos monossílabos, como nós vimos agora há pouco, nós dobramos ou repetimos a última consoante antes de acrescentar o ED. Stop, stopped. Ok? E existem outros também, tem que observar aí se ele vai ser aplicado a regrinha. CVC no finalzinho, se é uma sílaba só, pela pronúncia que a gente observa isso. Ok, pessoal? Ótimo. Então, os exemplos aqui. He liked my post on Facebook. Ele gostou do meu post no Face. João played video games all day. João jogou videogame o dia todo. She studied English yesterday. Ela estudou inglês ontem. I listened to English music. Eu escutei músicas em inglês. They stopped the car immediately. Eles pararam o carro imediatamente. We watched my favorite series. Nós assistimos a minha série favorita. Então, a todos aqui são regulares, aplicado a regrinha aí do ED. Verbos irregulares. Vamos ver os exemplos. Go é ir. Passado de go é went. I went to the movies yesterday. Eu fui ao cinema ontem. Do, passado de do é did. He did his English activity. Ele fez a atividade de inglês. Have, passado de have, had. I had a bad headache last night. Eu tive uma péssima dor de cabeça ontem à noite. Be, passado de be, was. Verbo to be aí, né? Primeira pessoa, was. Martha was at home. A Marta estava em casa. Vai a comprar, passado de buy, bought. He bought a new computer. Ele comprou um computador novo. E get é obter, alcançar. O passado de get é got. The students got good grades. Os alunos receberam boas notas. Ok? Então, irregulares, irregulares. Tem que observar aí, alright? Então, quando eu tenho aqui o past continuous e o past simple, e eu, numa frase só, eu quero unir os dois tempos, eu uso as palavrinhas when ou while. Então, vamos ver aqui. Paulo was playing video game when his mother called.
Paulo estava jogando videogames quando sua mãe ligou, ok? Ou chamou, telefonou, esse called aqui tem vários sentidos. While Joanna and Julia were talking on the phone, enquanto a Joana e a Júlia estavam conversando ao telefone, I read the whole book. Eu li o livro inteiro. Então, elas conversaram bastante aí, hein? Aqui, when I was studying English online, quando eu estava estudando inglês online, I learned many new words. Eu aprendi muitas palavras novas, ok? We were cleaning the house. Nós estávamos limpando a casa. When he arrived. Quando ele chegou. Passado aí, arrived. He was driving the car. Ele estava dirigindo o carro. When the accident happened. Quando o acidente aconteceu. Passado simples, ok? They were eating lunch. Eles estavam almoçando. While I was finishing my work. Enquanto eu estava terminando meu trabalho. Eu coloquei os dois no passado contínuo para vocês verem que também essas palavrinhas unem duas frases, né, aqui com o passado contínuo. Were eating, was finishing. Ok? Então, eu uni aqui as duas orações usando a palavrinha while. Ok, dando continuidade, nosso próximo tópico, então, é o present simple with future meaning. O presente simples com sentido de futuro, né? Futuro. Present simple with future meaning, nós usamos em datas e horários fixos ou agendados, né? Então, timetables, programs, movies, bus ou planes times. Então, aqui nós temos alguns exemplos. What time do you finish class tomorrow? A que horas você termina a aula amanhã? Então, é uma pergunta sobre o futuro, não é? Então, e usando o presente, né? Você, que hora termina a aula amanhã? My class finishes at 11:30 a.m. A minha aula termina às 11:30 da manhã. Mas o sentido é futuro. Então, usamos o verbo finish no presente aqui, alright? The bus leaves around noon on Friday. Outro exemplo. O ônibus sai por volta de meio-dia na sexta-feira. Também sentido de futuro usando present simple. Class starts at 7 a.m. tomorrow. A aula começa às 7 da manhã amanhã. Então, também o uso do present simple no sentido de futuro. E lá no PET vocês viram também o uso do present com sentido de futuro antes de algumas palavras, como if, when, after e before. Vamos ver alguns exemplos que estavam lá. What are you going to do when you graduate? O que você irá fazer quando você formar? Né? If I get good grades, I may go to law school. Se eu obter boas notas, talvez eu vá para a faculdade de Direito. Né? After I graduate, I'll be able to work in their firm. Né? De acordo com o texto que estava lá, depois que eu formar, eu irei trabalhar na empresa deles, né? Tá falando dos pais. E I need to decide before I go home for the summer. Então, eu preciso decidir antes de ir para casa no verão. Também o uso do present simple, mas no sentido de futuro. Ok? So, let's move. Outro tópico, o verbo modal para deduções. Nós vimos must, can't, may ou might. Então, por exemplo, o must, nós temos aqui 90 a 100% de certeza que é verdade. O can't, 90 a 100% de certeza que não é verdade. May e might, 30 a 50% de chance que possa ser verdade. Ou que não possa ser verdade, ok? Então, ele aqui é algo que não é tão certo. Exemplo, the light is on, she must be at home. A luz está acesa, ela deve estar em casa. Né? Se a luz está acesa, há uma certeza aí quase 100%, né? Então, observe que depois do verbo modal, o verbo fica o quê? Na forma base dele, tá? Sem conjugação. Verbo sempre na forma base depois dos modais, seja eles must, can't, may ou might. Alright? Então, isso é importante observar. Vamos um exemplo com can't. She can't be in the library. It's closed.
ela não pode estar na biblioteca. Ela está fechada, a biblioteca está fechada, então ela tem quase certeza que ela não está lá, não pode estar lá, se está fechada, ok? E o exemplo com may e might, she may be at home, I don't know. Ela pode estar em casa, eu não sei, né? Então não tem tanta certeza se ela está ou não. Entre o may e o might ele é menos provável que o may, ok? Então, se eu disser assim, she might be at home, I don't know, eu tenho menos certeza, né? Menos informação aí do que ela esteja em casa ou não, ok? E por último, past simple ou present perfect. Uso do passado simples ou presente perfeito. Ambos são passados, ok? Está escrito presente, mas é passado. Então, qual seria a diferença? Aqui tem uma imagem que diz, olha, I went to New York last year. I've been to New York. As duas frases dizem a mesma coisa. Eu já estive em Nova York. Só que um está no passado simples, ela está tendo uma referência de tempo, ano passado, e aqui ela falou que esteve em Nova York, mas não falou quando. Então, uma das diferenças principais é essa, tá? Então, olha só, passado simples, ele expressa tempo acabado, refere-se a um tempo definido, indica séries de ações acabadas. Vamos ver os exemplos. I lived in São Paulo from 2002 to 2010. Então, eu morei em São Paulo de 2002 a 2010. Então, é passado simples porque expressa um tempo acabado, né? Um período aqui que já acabou. Refere-se a um tempo definido. I went to New York in 2011. Eu fui a Nova York em 2011. Também um tempo definido eu uso o passado simples. E aqui, first I read the book, then I watched the movie. Há uma série de ações que já acabaram. Primeiro eu li o livro, depois eu assisti o filme, ok? Então, nesses casos, eu uso sempre o passado simples. Então, vamos ver o present perfect, que também refere-se ao passado, né? As características dele são, descreve um tempo inacabado. Por exemplo, I have worked as a teacher since 2001. Eu tenho trabalhado como professora desde 2001, então é um tempo que não acabou, né? Começou no passado e continua a acontecer, tá? Segundo, refere-se a um tempo indefinido. Exemplo, I have been to New York. Eu estive em Nova York, mas quando? Não é definido, alright? E também expressa experiência ou resultado. Exemplo, she has already watched this movie 3 times. Ela já assistiu esse filme 3 vezes, então já teve uma experiência, não é específico no tempo, mas eu sei que já aconteceu. Ok? Então, essas são as características do present perfect. Então, outra observação importante para a gente entender o present perfect é a formação dele. Então, ele é formado por auxiliares e o verbo no passado particípio. Ok? Então, nós temos aqui o subject, sujeito, os auxiliares have ou has, que vai depender aqui do subject, o verbo no passado particípio e o complemento, ok? Então, olha só, vou colocar alguns exemplos. I have watched this movie. Eu assisti este filme. Quando? Não sei, não é informado aqui. Mas eu tenho a formação, o sujeito, o auxiliar have e o passado do verbo assistir, watch. Aqui está watched. Como ele é regular, o passado particípio dele é o mesmo do passado simples, ok? Se for o verbo irregular, ele tem uma forma própria, tá? Que já eu vou falar a respeito. Aqui na terceira pessoa, she has watched this movie. Ela assistiu esse filme. O auxiliar aqui agora é has, porque nosso subject é she, terceira pessoa do singular. Então, tem que observar aqui para definir qual é o auxiliar, se é have ou se é has. O verbo watch, ele está no passado particípio, por ser regular, ele tem a mesma forma do passado simples, ok? E aqui, he has done his homework. Terceira pessoa do singular, o auxiliar é has, e aqui eu tenho o passado particípio do verbo fazer, do. Passado dele, particípio é done, ok? Então, tem que observar isso aí. É passado particípio e não passado simples, ok? Então, he has done his homework. Então, a coisa tranquila para vocês é, se o verbo for regular, a forma é a mesma. Se for irregular, lembra que eu falei anteriormente para vocês, tem que
memorizar, tem que buscar saber qual que é a forma daquele passado, ok? Então é isso, gente. Nós fizemos uma boa revisão do que foi apresentado no PET 1, verbos no infinitivo para razões, past continuous, past simple, o futuro, usando o presente no sentido de futuro, os verbos modais para deduções, must, can't, may ou might, e também o uso do past simple ou present perfect. Ambos referem-se ao passado. Ok? So, goodbye. Have a great week.